Oremos e apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Levante o seu braço aí lá em cima e vai falando assim: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo sobre as minhas fraquezas, vem Espírito Santo sobre os meus pensamentos, as minhas ações, vem Espírito Santo conduzir a minha semana. Vai clamando esse Espírito Santo de Deus. Nós vamos cantar uma animação bem leve para começar, mas eu peço que você já vá entregando o teu coração para o Espírito Santo. Vai entregando, vai preparando o teu coração, vai dando abertura para que ele seja bem-vindo no teu coração nessa tarde, para que nós possamos usufruir de todos os benefícios da presença do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo. Vamos nas palmas? Espírito Santo, o meu coração é o teu lar, é o teu. E solta a sua voz e cante. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar, é o teu lar. Seja bem-vindo, vai. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fica assim: a minha casa que eu tenho a casa, a minha família eu tenho. Aqui, ó, peraí, ó. Você vai cantar acreditando no poder da graça do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida, irmão. Então prepare o seu coração para tudo que nós vamos iniciar, para o louvor que nós vamos iniciar logo mais, para a pregação que tem preparada pelo Padre essa tarde. Vai preparando o seu coração. Vai. Levante os seus braços. Levante os seus braços e cante. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Eu quero ser templo vivo do teu amor. Mais uma vez, isso vai. Quero ser
Eu quero ser o templo vivo. Eu quero ser assim, Jesus.
Esse fogo que me consumiu.
Padre Leandro aqui, ele vai ser boca de Deus para nós. Gostaria de pedir que você estendesse suas mãos para o Padre Leandro, que você possa orar por ele neste momento. Que o Espírito Santo de Deus agora venha sobre a vida do Padre Leandro, sobre todos os pensamentos dele. Que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre ele agora com um novo discernimento, toda a palavra de ciência, palavra de sabedoria, que ele possa ser boca de Deus para nós. Eu peço o Espírito Santo de Deus neste momento, também venha sobre os nossos corações, para nos ter toda a sabedoria e entendimento com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu peço agora que a Virgem Maria possa esconder esse meu filho tão predileto, tão especial no seu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Epístola aos Hebreus 9. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, 11. Mas sobreveio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros. Foi através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos, isto é, não pertencendo a esta criação, e pelo sangue, não de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, que ele entrou de uma vez para sempre no santuário e obteve uma libertação definitiva. Pois se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilha esparzidas sobre os seres maculados os santificam, purificando-lhes os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a Deus como vítima sem mancha, purificará nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Palavra do Senhor. Queridos, grande graça estarmos aqui nesta tarde, neste grupo de oração da comunidade União Fraterna, para refletirmos sobre esta realidade tão poderosa. Como dizia São Tomás de Aquino, o doutor Angélico, apenas uma gota do preciosíssimo sangue de nosso Senhor derramado na cruz foi capaz de redimir o universo inteiro. O universo inteiro foi redimido. O cosmos foi redimido apenas por uma só gota do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto sangue foi derramado na cruz? Praticamente todo o sangue do sacratíssimo corpo, do sacrossanto corpo de nosso Senhor pregado na cruz. E para levar aquela plenitude, para levar
sacrifício da nova aliança. Todo o sangue de nosso Senhor foi derramado, e ali quando a lança do soldado transpassou o coração de nosso Senhor, jorrou o sangue e a água. Alguns médicos dizem que porque jorrou sangue e água, porque o corpo tem uma quantidade de sangue, alguns litros de sangue nós temos. E como todo o sangue de nosso Senhor foi exaurido do seu corpo, naquele derradeiro momento, quando nosso Senhor já havia morrido, quando a lança perfura o coração do Senhor, ou seja, todos os líquidos se exauriram do corpo do Senhor. É por isso que o sangue e a água jorraram do coração. Ou seja, ali nós temos a consumação. Nós temos a consumação do sacrifício. E vejam, como nós ouvimos aqui na carta aos Hebreus, que o sangue de bodes e novilhos que eram oferecidos em sacrifício, ou seja, esse sangue desses animais, quando eram oferecidos em sacrifício pelos sacerdotes da antiga aliança, era necessário que todo o sangue fosse retirado dessas vítimas, destas hóstias. A palavra hóstia significa vítima. Aqueles animais que eram as vítimas para o sacrifício, eles eram imolados. O que é imolar? Imolar é cortar o pescoço. E então esses animais que tinham os seus pescoços cortados, não é? Então todo o sangue se esvaía pelo altar, e havia no altar ali uma passagem que ia do altar para o chão, um caminho, e até o lugar onde os sacerdotes recolhiam este sangue, e por muitas vezes esse sangue era aspergido, assim como nos sacrifícios do deserto, quando o povo de Israel estava no deserto, e Arão, o sacerdote, oferecia esse sacrifício do mesmo modo. Claro que não havia um altar, o altar ele vai ser construído no templo, mas o sacerdote Arão, quando oferecia esses sacrifícios, ele aspergia sobre o povo. E então os sacerdotes do templo também faziam essa aspersão com a quantidade de sangue que se esvaía e então corria pelo altar. Este sangue era aspergido. Por quê? Porque para acontecer o sacrifício era necessário duas coisas. O sacrifício só podia ser oferecido de dois modos. Não podia separar esses dois modos. Não, se houvesse a separação, era considerado um sacrilégio. Os sacerdotes, pecavam. O sacrifício era oferecido por meio de dois modos. O corpo que era imolado, que era ferido, o corpo do animal deveria ser ferido, o animal deveria ser morto, deveria ser imolado, deveria acontecer ali um ferimento, e este corpo
deveria então ser oferecido e depois queimado. E a outra forma, que era inseparável dessa primeira forma do corpo, o sangue da vítima deveria ser necessariamente derramado. É por isso que os altares do templo tinham esse caminho já feito. É por isso que o sangue dos animais escorria e então entravam neste caminho para que este sangue pudesse ser, de uma certa forma, armazenado para ser então aspergido. Então, esses dois modos que são inseparáveis: o corpo da vítima que era ferido e depois queimado, e o sangue das vítimas que deveria ser derramado. Era assim que aconteciam os sacrifícios antigos. E esse derramamento do sangue, amados filhos, esse derramamento do sangue é chamado de libação. O que é esta libação? A libação é o derramamento do sangue. O sangue precisa ser libado, o corpo precisa ser ferido, morto, e o sangue precisa ser necessariamente libado. Portanto, acontece a libação do sangue. O sangue é libado, isto é, o sangue é derramado. Mas a carta aos Hebreus nos diz muito claramente sobre essa realidade, que não é por este oferecimento do sacrifício antigo que nós vamos ter a libertação definitiva. Quando acontece a libertação definitiva? Porque acontecia uma certa libertação na antiga lei, uma libertação momentânea, uma libertação imperfeita, uma libertação que não era uma libertação plena, não era uma libertação definitiva, era uma preparação. Esta preparação dos sacrifícios antigos era necessária, sem dúvida. Deus assim estabeleceu, Deus assim instituiu, porque esta religião, a palavra religião vem de religar, acontecia não apenas no judaísmo, mas também nas religiões pagãs. Havia também o derramamento do sangue, as libações, e algumas libações feitas não apenas com sangue de animais, mas libações feitas com vinho. O vinho era derramado sobre o solo para agradar os deuses. Vejam que Deus preparou. Deus preparou o sacrifício do seu filho. Deus preparou para que no momento derradeiro, para que no momento definitivo, acontecesse a libertação definitiva. E a libertação definitiva vai acontecer por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que acontece também do mesmo modo como as vítimas antigas, porque acontece com o Senhor Jesus da mesma forma que acontecia com os animais, com os cordeiros, o ferimento do corpo. Nosso Senhor foi ferido, nosso Senhor recebeu os açoites, nosso Senhor recebeu aquelas chagas, nosso Senhor recebeu os espinhos em sua cabeça, nosso Senhor recebeu a cruz sobre os seus ombros, nosso Senhor recebeu os escárnios, ou seja, o seu corpo foi ferido. E ali na cruz, quando a lança do soldado fere, portanto, definitivamente o corpo de nosso Senhor, que já estava todo
consumação do sacrifício. O corpo do Senhor, assim como o corpo dos animais eram feridos, o corpo do Senhor foi imolado. Mas aquela segunda realidade que é inseparável, o derramamento do sangue. A carta aos Hebreus vai nos dizer que não há sacrifício sem derramamento de sangue. Não poderia acontecer o sacrifício supremo da nossa salvação, da redenção do mundo, como nos diz São Tomás de Aquino, apenas uma só gota do sangue do Senhor serviu para redimir o mundo inteiro. Porém, este sangue é totalmente derramado na cruz. Ele é totalmente libado. A libação acontece. E vejam o que acontece em toda a Santa Missa. Como eu disse, os sacerdotes não poderiam absolutamente oferecer um sacrifício sem os dois modos. Na Santa Missa, isto é, lei da igreja, o sacerdote não pode consagrar uma só espécie e não consagrar a outra espécie. Porque na missa acontece um verdadeiro sacrifício. Nós que somos sacerdotes oferecemos o sacrifício. E este sacrifício, que é o corpo do Senhor entregue, que é o sangue do Senhor derramado, não pode haver uma divisão deste sacrifício. O sacerdote que consagra uma espécie só e não consagra outra espécie, não é? Ou seja, um sacerdote que só consagra a espécie do pão ou só consagra a espécie do vinho na missa, ele comete um delito. Ele comete um delito gravíssimo de consagrar uma espécie sem consagrar a outra. E isso é considerado um delito gravíssimo. Para vocês terem ideia, somente a Santa Sé Apostólica pode absolver assim o delito do sacerdote que comete esse ato sacrílego. Porque não existe sacrifício sem os dois aspectos: o corpo que é imolado e o sangue que é derramado. Por isso que o sacerdote diz quando consagra o sangue do Senhor, quando consagra o vinho que se torna, que se transubstancia no sangue do Senhor: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Vejam que o sangue do Senhor continua sendo derramado. O sangue do Senhor, ele foi derramado na cruz. Mas como nós realizamos o mesmo sacrifício, não é um outro sacrifício. Nós não realizamos novamente, como diz os protestantes, principalmente os calvinistas, quando dizem que nós católicos sacrificamos Jesus em todas as missas que nós celebramos. Isso é uma heresia, isso é um erro que eles inventaram, né? Que os protestantes inventaram, porque nós católicos nunca cremos nisso. Nós nunca professamos esta fé. Nós nunca professamos deste modo. Nós sempre cremos que acontece na celebração da Santa Missa o único, irrepetível sacrifício do Senhor, que foi oferecido uma só vez, mas que é então presentificado todas as vezes que se celebra a missa. Agora, nesse exato momento, a missa está sendo oferecida, e daqui a alguns segundos nós temos mais missas que são oferecidas. Ou seja, é o preciosíssimo sangue do Senhor que é derramado. Por isso nosso Senhor diz: este é o cálice do meu sangue que será derramado. Ou seja, o sangue do Senhor que foi derramado na cruz continua sendo derramado em cada celebração do santo sacrifício da missa.
Pois se o sangue de bodes e touros e cinza de novilha, esparzida sobre os seres imaculados, os santificam, purificando-lhes os corpos, quanto mais o sangue de Cristo. Por isso que o sacerdote diz: o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos. Vejam, aqui eu gostaria de apenas abrir um parêntese, para que nós possamos assim compreender bem o mistério do preciosíssimo sangue do Senhor. E é claro, nós nunca podemos separar o oferecimento do sangue de nosso Senhor, não é? Essa realidade que nós ouvimos aqui na carta aos Hebreus, sem essa compreensão perfeita que a missa nos dá. Porque o que nós realizamos na missa é o que a igreja crê. O que nós cremos, nós oramos. Não é? Essa é uma expressão, não é? É chamada de adágio. O que é um adágio? Um adágio é uma expressão, não é? De uma frase, de um texto que é marcado, que é profundamente marcado na vida das pessoas. Esse adágio da nossa fé católica, que é a lei da oração, é a lei da fé. A lei da fé e a lei da oração nos leva a uma ação. Ou seja, nós cremos naquilo que nós rezamos. Nós rezamos, oramos o que nós cremos. A lei da oração é a lei da fé, é a lei do que nós cremos. E esta lei da oração e da fé nos leva à lei da vivência, à lei da ação. Portanto, a lex orandi é a lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Por isso que a nossa compreensão só pode ser máxima, perfeita, quando nós unimos a nossa vida de fé, a nossa vida eucarística. A vida do cristão é uma vida eucarística. E o que significa que a nossa vida é uma vida eucarística? Significa que quando nós comungamos o corpo e o sangue do Senhor, que é a vida da nossa vida, não é? Eu creio aqui que todos já comungaram o corpo do Senhor, ou ainda vão comungar, ainda hoje, o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, porque hoje é o domingo, é o dia do Senhor. Nós não podemos viver sem o domingo. Era isso que os primeiros cristãos diziam: sem o domingo nós não podemos. Sine domenica non possumus. Sem o domingo nós não podemos nada. Sem o domingo, que é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor ressuscitou, é o dia que nós cristãos fazemos a memória da morte e da ressurreição do Senhor. Nós não podemos. Por isso, nunca deixe que o domingo passe sem a comunhão do sacrossanto corpo e do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados filhos, esta realidade é muito profunda. Nós ouvimos ali no Apocalipse 12, que é o texto em que nós escolhemos para esse aprofundamento ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor, neste grupo de oração. Apocalipse 12, que vai nos mostrar ali a batalha derradeira, a batalha entre o dragão e a mulher, o filho da mulher. Claro, a mulher é a igreja e consequentemente Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não está separada da igreja. O dragão é a antiga serpente, porque nós estamos aqui no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, e no primeiro, vejam a distância, os extremos aqui, ó, na Bíblia. Veja na Bíblia, nós estamos aqui no Gênesis. Aqui é o livro do Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco. Nós temos aqui aquela serpente, a serpente que tenta. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie.
Os animais grandes segundo a sua espécie, todos os animais pequenos do solo segundo a sua espécie. E depois vai nos narrar que a serpente era a mais astuta dos animais. Nós estamos aqui no livro do Gênesis, o primeiro, que é a serpente é apresentada. E depois nós damos todo um salto escriturístico e vamos ao último livro da Bíblia, e no capítulo 12 vai nos dizer que, no versículo 3, apareceu então outro sinal no céu. Era um grande dragão, vermelho, afogueado. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Sua cauda, varrendo a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz. Aqui se cumpre aquilo que nós temos no livro do Gênesis, no capítulo 3. No capítulo 3 nós temos ali, nós chamamos de proto-evangelho. Vejam a conexão profunda que existe entre o capítulo 12 do livro do Apocalipse e o capítulo 3 do livro do Gênesis. E vai nos dizer que Deus, quando acontece a queda, o pecado original, Deus vai expulsar do jardim. E quando Deus se dirige à mulher, a Eva, Ele vai dizer: é com a fadiga que te alimentarás todos os dias da tua vida. Ele fará germinar para ti espinho e cardo, e tu comerás a erva do campo. O suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo, pois dele fostes tirado. Sim, és pó, e ao pó voltarás. É isso que Deus diz a Adão. E então Deus diz a Eva, a mulher: eis que o homem tornou-se como um de nós, pelo conhecimento do que seja bom ou mal. Agora que ele não estenda a mão para colher também da árvore da vida, dela comer e viver para sempre. Ou seja, acontece ali um castigo. Vejam no versículo 13 do capítulo 3. Deus diz à mulher: o que fizeste? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. O Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isso, serás maldita entre todas as feras e todos os animais do campo. Caminharás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te atingirá a cabeça. Vejam, esta tradução aqui não é a tradução mais correta, mas eu vou dizer qual é a tradução mais correta. E tu lhe atingirás o calcanhar. A tradução da Vulgata é: e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Vejam, aqui no versículo 13 do capítulo 3 do livro do Gênesis, nós temos o cumprimento ou a antítese. O que é a antítese? Nós temos a tese, a antítese e a síntese. Nós temos aqui aquela antítese, a antitese que nós encontramos aqui no capítulo 12, quando no versículo 4 nos diz que o dragão se posta diante da mulher que estava para dar à luz. Ela deu à luz um filho varão, e é ele que deve apacentar todas as nações com vara de ferro. Vejam, amados irmãos, filhos e filhas, nós temos aqui
este cumprimento, a tese, a antítese, a síntese daquilo que foi profetizado no livro do Gênesis. Porque aqui nós temos a serpente, que agora é o dragão com 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, um poder do mal, um poder que Deus permite, um poder que o maligno possui com a permissão de Deus. E nós temos também a mulher, que não é Eva, mas é a antítese de Eva, é o contrário de Eva. Por isso que quando nós rezamos a Ave Maria, nós dizemos Ave Maria. Qual é o contrário de ave? Eva. Ave. Esta mulher. Por que eu digo sobre esta mulher? Porque esta mulher é que ofereceu o sangue, o Filho de Deus, o Verbo eterno, a sabedoria eterna, como nós contemplamos hoje na liturgia da palavra, este domingo. Esta sabedoria vai se encarnar, essa sabedoria se faz carne, e esta carne é oferecida à sabedoria por meio da Virgem Maria. Por isso é a carne dela, é sangue dela. Ela é o cumprimento da profecia de Gênesis 3, o proto-evangelho. Aqui ela é a mulher, ela é a mulher que vence, ela é a mulher que tem a lua debaixo dos seus pés. Por isso nós não podemos separar o sangue de Cristo do sangue de Nossa Senhora. Quando nós falamos do sangue de Nosso Senhor, nós estamos necessariamente também invocando o sangue de Nossa Senhora, o sangue de Maria Santíssima, porque o Senhor recebeu essa descendência dela. Ela é a mulher que dá a descendência. A descendência não é fora dela, a descendência não está fora. Ela é a mulher que dá a descendência, porque Deus escolheu, porque Deus ofereceu, porque Deus ofereceu a ela toda a graça. Por isso, amados irmãos, esse mistério que nós ouvimos aqui no Apocalipse 12 é justamente esta guerra, é esse combate. E nós temos ali no versículo 11 a consequência para aqueles que são escolhidos, para os eleitos, para aqueles que receberam este sangue. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra da qual deram testemunho. Quem eles vencem? Eles vencem o dragão, eles vencem o acusador. Foi derrubado o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Como acontece a vitória dos eleitos? Acontece a vitória dos eleitos por meio do sangue do Cordeiro. Não há vitória, amados filhos, sem o sangue do Senhor. Não há vitória na tua vida espiritual, não há vitória na tua vida familiar, na tua vida de comunidade. Não há vitória a não ser pelo precioso sangue do Senhor. O sangue do Senhor é a nossa vitória. Ele vence o pecado. Como ele vence o pecado? Ele vence o pecado porque o sangue do Senhor nos purifica. Quando nós nos alimentamos do sangue do Senhor, quando nós evocamos o sangue do Senhor, nós temos a vitória sobre o pecado. Por que sobre o pecado? Porque o pecado é a maior luta que nós temos. Qual é a tua maior luta? Santo Agostinho vai nos ensinar assim: você quer conhecer um cristão de verdade? Pergunte a ele qual é o combate
E o combate do cristão, amados irmãos, está ali em Efésios 6. Nós não combatemos pessoas. Nós não combatemos pessoas, nós não combatemos aquelas pessoas que talvez podem até ser empecilho para nós, perseguidores, maus, mas a nossa luta é contra os espíritos das trevas. A luta do cristão é uma luta de ideias. Nós não combatemos pessoas, nós combatemos os espíritos malignos. A nossa luta é espiritual. Nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender isso para sermos verdadeiramente cristãos. Para entendermos, filhos, a profundidade desse mistério, nós precisamos orar para, como os primeiros cristãos, os santos padres da igreja compreendiam o sangue de Jesus. Como os padres da igreja compreendiam essa realidade maravilhosa da libação do sangue de nosso Senhor. Vai nos dizer São João Crisóstomo: o terror dos demônios e a nova Páscoa. São João Crisóstomo ele faz um paralelo brilhante com o livro do Êxodo, ou seja, no Egito, no Êxodo, o anjo exterminador passou direto pelas casas, porque havia ali aquela perseguição aos hebreus, aos filhos de Israel. Havia ali uma justiça de Deus que veio por meio daquelas pragas. E esse anjo exterminador não podia tocar com a morte os filhos de Israel por causa de um detalhe. Qual era esse detalhe? O sangue foi aspergido nos umbrais das portas das casas com o sangue dos cordeiros. O anjo exterminador passava, tocando com a morte, mas os filhos de Israel não eram mortos por causa deste sangue aspergido nos umbrais das casas. O que dizia São João Crisóstomo? O boca de ouro, se a figura, ou seja, o sangue dos animais, teve tanto poder, quanto mais a realidade. O demônio fugirá, não de uma porta marcada com o sangue de um animal, mas da alma marcada com o sangue do verdadeiro Cordeiro. É o sangue do Cordeiro verdadeiro que tinge a nossa alma. Quando nós comungamos e quando clamamos o sangue de Jesus, os nossos umbrais espirituais são marcados. O inimigo não tem autoridade onde o sangue de Jesus está presente. O inimigo não pode tocar. O sangue de Cristo está em nós. Eis o preço que foi pago por nós. Aquele que derramou o seu sangue nos redimiu. O sangue de Cristo é o preço de todo o mundo. Meu filho, você não foi resgatado por qualquer um. Você custou o preço do sangue de Deus. Essa é a verdadeira raiz da nossa libertação interior. Essa é a verdadeira raiz. Nós não temos ali um ministério raiz de oração por cura interior. Está aqui a fonte de toda cura interior,
de toda cura das raízes do pecado. A depressão, a falta de perdão cai por terra quando reconhecemos o nosso valor no sangue do Cordeiro. Nós temos este valor. Santo Ambrósio vai nos dizer que o momento em que a lança transpassa o lado de Cristo na cruz é daquele lado aberto que nascem os sacramentos da igreja. Do coração de Jesus brota todos os sacramentos, porque ali nós temos o nascimento da igreja. A água simboliza o batismo que nos purifica, o sangue simboliza a Eucaristia. E nós temos ali todos os sacramentos, porque é na cruz que nós temos a cura e a salvação. A cura e a salvação caminham juntas, né? Por isso que nós temos ali os sacramentos. O sacramento da unção dos enfermos. Quando nosso Senhor entrega o Espírito, diz o Evangelho de João, nosso Senhor não apenas morre entregando o seu Espírito, não é apenas a morte do Senhor, mas é a entrega do Espírito Santo. Eu me recordo quando eu era vigário da paróquia Menino Jesus de Praga, o pároco tinha um crucifixo muito bonito, que ele comprou ou ganhou da Itália, né, de Roma. E esse crucifixo, é difícil a gente ver, não é? Difícil achar esse crucifixo. O Cristo está com a sua mão esquerda pregada na cruz. Ele está inclinado com a sua mão e os seus pés pregados na cruz. Mas a sua mão direita está estendida. Não está pregada, mas está estendida, e na mão de Cristo crucificado existe ali uma pomba, a columba, a pomba que simboliza o Espírito Santo. Ou seja, o Senhor crucificado está estendendo a sua mão, oferecendo-nos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos vem da cruz. É da cruz que nós recebemos o Espírito do Senhor, porque Ele entregou o Espírito, não somente a sua morte de cruz, mas a entrega do Espírito Santo. O Espírito Santo nos vem por meio da cruz. Por isso que a unção do Espírito Santo nos vem da cruz. A unção vem da cruz. A unção que é derramamento de óleo, mas a unção que é derramamento de sangue. Nós podemos dizer que nós somos ungidos pelo sangue de nosso Senhor, porque a unção é justamente o derramamento do óleo, e o que nos foi derramado na cruz, o sangue. Portanto, nós temos a unção do Espírito Santo por meio da unção do derramamento do sangue do Senhor. Santo Ambrósio foi cirúrgico ao nos ensinar isso. Existe um texto belíssimo também de São João Crisóstomo. Um texto que é muito profundo, profundamente eucarístico, uma catequese, né? As catequeses de São João Crisóstomo, catequese 3, sobre o poder do sangue de Cristo. E eu a leio integralmente. Queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento. Imolai, disse Moisés, um cordeiro de 1 ano,
e marcai as portas com o seu sangue. Que dizes, Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão? Claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, ver brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro fugirá ainda mais para longe. Vejam que tremendo. Se agora o inimigo, se agora o diabo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, nos umbrais, ver brilhar nos lábios dos fiéis o sangue verdadeiro, fugirá. Quando nós comungamos o preciosíssimo sangue do Senhor, esse sangue do Senhor brilha e coloca em fuga o demônio. Quando nós comungamos o preciosíssimo sangue do Senhor, nós colocamos em fuga Satanás. Queres compreender mais profundamente o poder desse sangue? Repara de onde começou a correr, de que fonte brotou. Começou a brotar na própria cruz. E a sua origem foi o lado do Senhor. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se, feriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, o sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado, transpassando-lhe o lado, abriu uma brecha na parede do templo santo. E eu, encontrando um enorme tesouro, alegro-me por ter achado riquezas extraordinárias. Assim aconteceu com este cordeiro. Os judeus mataram um cordeiro, e eu recebi o fruto do sacrifício. Do seu lado saiu sangue e água. Não quero, querido ouvinte, que trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico e profundo. Disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo. Não há renovação no Espírito Santo sem a cruz. Isto é, pelo batismo e pela Eucaristia que brotaram do lado de Cristo. Amados filhos, eu, para selar esta pregação, apresento também esta pregação de São João Crisóstomo. Voltemos, pois, daquela mesa, da mesa da Eucaristia, da mesa do altar da Santa Missa, como leões, expirando chamas, tornados terríveis ao demônio, pensando em quem é o nosso chefe e quanto amor teve por nós. Nós, quando saímos da mesa da Eucaristia, quando saímos do santo sacrifício da missa, nós somos leões que expiram chamas de fogo contra o demônio. Vá se levantando e erguendo este clamor, porque nós somos edificados por esta palavra, porque nós somos edificados pelo ensinamento da igreja, porque nós recebemos o sangue precioso. E vá suplicando esse precioso sangue de nosso Senhor, com as tuas palavras, com o Espírito Santo que clama em nós,
com gemidos inefáveis. Clame o sangue do Senhor. Deixe o Espírito Santo te mover, te impulsionar. Vem, ó Espírito Divino. Vem, Espírito de Deus, mover em nós. Nós recebemos essa unção da cruz. É da cruz que nós recebemos o Espírito Santo em sua plenitude. Vem, ó Divino Paráclito, sobre nós, fazendo-nos adorar o preciosíssimo sangue de Jesus. E se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. instante com amor. Se Cristo me libertar,
sendo gerado. E o Senhor me mostra que no momento em que eu dizia que não existe separação do sangue de Jesus com o sangue da Santíssima Virgem Maria, o Senhor confirma o nascimento de filhos e filhas, principalmente diante de pessoas que não conseguem engravidar, de mulheres que colocaram aqui diante do Senhor, esse grupo de oração, essa última esperança com a gravidez. Creia que este sangue que envolverá o teu filho, a tua filha, o sangue de Jesus vem sobre ti neste momento, confirmando tudo isso. Vamos clamar o sangue de Jesus.
Pode se sentar. Queria agradecer você que nos acompanhou em sua casa. Deus abençoe muito a sua vida. E no próximo grupo de oração, eu espero você aqui com a gente. Deus abençoe. Amém.